Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. Como será a primeira e a segunda ressurreição? Qual a diferença? Vamos ler primeiro o livro de Daniel, capítulo 12 e verso 2, depois João, capítulo 5 e verso 28 ao 29. Então Daniel, verso 12 e verso 2, diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Agora João: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Essas duas passagens declaram que todos vão ressuscitar, todos os mortos ressuscitarão, mas não significa que os salvos e os perdidos vão ressuscitar ao mesmo tempo. Apenas afirma que todos vão ressuscitar, mas para lugares distintos, para destinos diferentes. Os que fizeram o bem para a vida eterna e os que fizeram o mal para a condenação eterna. Após a morte só existe dois lugares, céu ou inferno, vida eterna ou condenação eterna. Não existe um lugar intermediário, é salvação ou condenação. A ressurreição dos mortos se darão em etapas. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, abrindo o caminho para a nossa ressurreição. Antes da ressurreição de Cristo, ninguém podia ressuscitar para a vida eterna. Satanás tinha o império da morte. Ao ressuscitar, Jesus venceu a morte por nós. Hebreus 2, verso 14 está escrito: para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus morreu para destruir o poder de Satanás sobre aqueles que creem em seu nome. E venceu a morte, a lei e o pecado por nós, morrendo em nosso lugar. Em 1 Coríntios 15, verso 20, deixa claro que ninguém ressuscitou além de Cristo. Lá diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar. Primeiro Cristo e depois nós na sua vinda. O verso 23. E cada um por sua ordem. Primeiro Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. A ressurreição ocorrerá em estágios diferentes. Em 1 Tessalonicenses 4,16, será a ressurreição dos salvos na volta de Cristo, no arrebatamento, quando Cristo vier a arrebatar a sua igreja, que somos nós. E no final da grande tribulação, ocorrerá a ressurreição dos mártires, que são aqueles que não aceitaram a religião do anticristo e morreram e foram mortos. Vamos ler Apocalipse 20, do verso 4 até o 6, para ficar mais fácil. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas dos que foram mortos, ou degolados, pelo testemunho de Jesus. São os mortos da grande tribulação, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Viu? Aqui provou que são os mortos da grande tribulação. Não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então os que morreram durante a tribulação por não aceitarem a marca da besta, serão mortos, e ressuscitarão para reinar com ele por 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esses mortos irão ressuscitar para a ressurreição do juízo final, a segunda ressurreição. E aqui diz: esta é a primeira ressurreição.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Está aqui claro e objetivo. Vão ressuscitar para passar o milênio com Cristo, aqui na terra, aqueles que foram mortos por não aceitar a religião do anticristo. Está claro, sem a menor sombra de dúvidas. E aqui está a conclusão da primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição, como diz no versículo. A primeira e a segunda ressurreição serão separadas pelo milênio. Após o milênio virá o juízo final, onde ocorrerá a segunda ressurreição, que será a ressurreição dos perdidos, dos ímpios que morreram perdidos em todos os tempos da humanidade. Será o último juízo de Deus sobre os ímpios. Por isso que diz o juízo final, o último juízo, o último julgamento. Não é para julgar para saber se vai ser salvo ou não. Será apenas para aplicar a sentença. Serão aberto o livro das obras, onde será levado em conta o mal que cada um fez, para ouvir a sentença final, que será o fogo eterno. Apocalipse 20, verso 11 ao 15. Deus não destinou ninguém para a condenação eterna, mas aqueles que negarem o sacrifício de Cristo na cruz para nos salvar, serão condenados ao fogo eterno, literalmente falando. Fogo literal, real. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está aqui então a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição dos salvos e a segunda ressurreição será a dos perdidos. Então, obrigado a todos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. E até o próximo.